Olá, sou a professora Cláudia Costa. Tinha como objetivo fazer um vídeo onde abordasse o subdomínio 2.1, sinais e ondas, com alguns exercícios, mas acabou a ficar um bocadinho grande, então separei a parte dos exercícios resolvidos. Os exercícios que vou resolver a seguir são exercícios de exame nacional. Os exercícios de exame nacional desta temática não costumam ser muito complexos, andam na generalidade à volta do mesmo, portanto, estudar alguns implica dominar de alguma forma cada um destes assuntos. Vamos ver se vos ajudo. O primeiro exercício que escolhi é do Exame Nacional de 2018, da primeira fase. Tem uma figura que representa, num certo instante, uma região do espaço onde se propaga da esquerda para a direita um sinal sonoro com um determinado período t. As zonas mais escuras correspondem a zonas de compressão e as zonas mais claras a zonas de rarefação. Na figura está ainda representada uma linha a tracejado P, uma certa camada de ar naquela região do espaço. Qual das figuras seguintes pode representar, num período e meio depois, a mesma região do espaço e a mesma camada de ar? A lógica deste exercício é compreender que a onda transporta energia e não transporta matéria. Se não transporta matéria, a camada de ar que está ali representada naquele tracejado, através desse tracejado, está sempre na mesma localização. E isto inviabiliza logo duas das opções que estão aqui discriminadas, a B e a D. E porquê? Porque se repararem, esta zona a tracejado aparece mais à direita do que estaria na nossa imagem inicial. Então, como não há transporte de matéria, estas duas ficam automaticamente excluídas. Agora basta-nos pensar no tempo. Ao fim de um período, o que corresponder a uma compressão, a zona a preto, onde está o tracejado, vai voltar a estar em zona de compressão. Meio período depois, vai estar em rarefação. Então eu tenho que procurar a onda onde eu tenho efetivamente essa rarefação. A rarefação corresponde a uma zona mais clara, então vou assinalar a opção A. No exame 2019, primeira fase, temos uma imagem um pouco diferente da anterior. O que é que está aqui representado? Uma tina de ondas é um tanque de pequena profundidade que contém água e onde é possível, usando um gerador adequado, produzir ondas na superfície da água. O gerador pode ser ajustado de modo a produzir ondas de frequências diferentes. As imagens dessas ondas apresentam zonas mais claras, que são as cristas, assinalar aqui, e as zonas mais escuras, que correspondem a vales. Na figura 1, apresenta uma imagem das ondas obtidas numa tina de ondas numa determinada experiência. Estão ainda representados dois pontos A e B à superfície da água. Considere que o gerador de ondas está ajustado para 5 Hz. Tenho aqui informação sobre a frequência, já vou registá-la aqui, para não esquecer, e que a imagem é obtida num instante t. Quanto tempo decorrerá no mínimo entre um instante t, ou seja, entre aquilo que temos descrito nesta imagem, e o instante num qual o ponto A se encontre num vale? Esta pergunta vem na mesma lógica da anterior. A única coisa que vocês têm que perceber é que duas cristas distanciam-se no tempo de um período. Se eu quero pensar na situação entre a crista e um vale, será meio período. Então, se calhar, a primeira coisa que eu tenho a fazer aqui é determinar quanto é que é o período. E posso fazer isso através do inverso da frequência, 1 sobre 5, que me vai dar os 0,20 segundos, e o tempo que eu quero corresponde a metade do período, ou seja, 0,20 sobre 2, que é 0,10 segundos. Então vou assinalar a opção D. A linha seguinte deste exame diz que se a distância entre os pontos A e B for de 15,6 cm, e posso colocar essa informação aqui, posso usar a notação matemática sem problema, de quanto é que é o comprimento de onda das ondas que se propagam na superfície da água. O que é que eu tenho que ir ver? Se calhar o que faz mais sentido é procurar na minha imagem saber quantos comprimentos de onda se distanciam as posições A e B. Então eu vou buscar estas zonas claras, que são as cristas, vou ver quantas cristas é que estão aqui. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então, basicamente eu sei que esta distância AB corresponde a 6 comprimentos de onda. Então eu posso determinar o comprimento de onda dividindo essa distância por 6. Dar continuidade aqui deste lado. 15,6 a dividir por 6 vai-me dar 2,60 centímetros. Então, vou assinalar a opção C. Ainda neste exame há um exercício um pouco mais complexo, porque envolve a escrita o desenho de um gráfico, a escrita de uma equação de reta de ajuste. Esta pergunta, não sendo difícil, pode gerar algumas dificuldades. Então, o que é que nós temos aqui para analisar? Com o objetivo de determinar a velocidade de propagação das ondas produzidas na superfície da água contida numa tina, mediu-se, isto agora é importante, o comprimento de onda dessas ondas para várias frequências. Isto já me dá aqui pistas para eu identificar a variável independente e a dependente. Eu medi o comprimento de onda para várias frequências. Então as frequências são fixas. Se as frequências são fixas, é porque a frequência vai estar na variável independente. Seja lá de que forma for, mas tem que estar na variável independente. Então o comprimento de onda será a variável dependente. Na tabela seguinte estão registados os valores de frequência e de comprimento de onda medidos e ainda os inversos desses valores. Determine a velocidade de propagação das ondas em centímetros por segundo nas condições em que decorreu a experiência a partir, instrução aqui, da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Ok, então, na resposta, identifica as variáveis independente e dependente a considerar nos eixos do gráfico. Eu, para poder estudar isto, embora tenha escrito aqui alguma indicação que a frequência tem que estar nas variáveis independentes e o comprimento de onda na dependente, tenho que perceber como é que eu vou estabelecer essa relação para que eu obtenha aqui, no meu gráfico, uma reta de ajuste. E a expressão que relaciona a frequência e o comprimento de onda é a partir da velocidade de propagação das ondas. Comprimento de onda vezes a frequência. Sendo o comprimento de onda a variável dependente, ela tem que estar na posição dos y no meu gráfico. E isso significa que eu vou isolá-lo aqui do lado direito e vou dizer então que a frequência passa para o lado esquerdo a dividir. Se eu fizer a comparação aqui, só colocar aqui a equação da reta para ajudar, o que eu vou dizer é que o comprimento de onda então é o meu y. A minha ordenada na origem deve ser aproximadamente 0. Não quer dizer que seja 0, porque isto tem uma componente experimental e há sempre erros associados. O inverso da frequência vai corresponder ao meu x e a velocidade de propagação da onda ao declive. Então, eu vou colocar o comprimento de onda no eixo dos y e vou colocar o inverso da frequência no eixo do x. Então, convém corrigir aqui a variável independente é 1 sobre a frequência. Se quiserem, é o período. O que é que eu vou fazer a seguir? Vou colocar os dados do comprimento de onda na primeira lista e do inverso da frequência na segunda lista. Depois de fazer isto, vocês nesta fase já devem saber dominar muito bem a calculadora. Vão definir no set da calculadora gráfica quem é que é o eixo do x e quem é que é o eixo dos y. Portanto, no meu caso, o eixo dos y estou a colocar a lista 1, que é onde eu tenho os meus comprimentos de onda, e no eixo do x vou colocar os inversos da frequência que estão na lista 2. Depois de fazer isso, já estou em condições de ir buscar a equação da reta de ajuste. A minha equação da reta de ajuste deve ser qualquer coisa como y igual a 20,2x mais 0,032. Cuidado aqui com aquilo que estamos a escrever, porque o facto de nós na calculadora termos o A e o B, o declive e a ordenada na origem, também nos muitas vezes impede de evoluir a partir daí. Eu devo identificar na minha equação da reta de ajuste quem são as minhas variáveis. Então, em vez do y, eu devo colocar o comprimento de onda. Nesta fase final da minha resposta, já devo trabalhar com um número coerente de significativos.
mesmo que isso não seja pedido, embora se eu olhar aqui para o segundo tópico, apresentar a equação da reta de ajuste, e o terceiro obtenha o valor solicitado com o número correto de significativos, já tenho aqui indicações, mas isto é uma pergunta de caráter experimental, devem sempre obedecer aos significativos, e basta olhar para os dados do comprimento de onda para perceber que o valor que tem menos significativos tem 2 algarismos. Então eu vou ter que arredondar aqui o meu declive, a minha velocidade, a 2 algarismos significativos. O x é o inverso da frequência e deixo a ordenada na origem, tal como a calculei. Como eu tenho que obter o valor solicitado em centímetros por segundo? Reparem que o comprimento de onda estava em centímetros, eu não altero esta unidade e desta forma vou obter a minha velocidade 20 centímetros por segundo. Posso olhar aqui para a unidade da frequência, que estava em Hz, e o inverso da frequência em Hz menos 1, se quiserem, corresponde ao segundo. Portanto, tenho agora finalmente o meu exercício resolvido. Se analisarem um pouco a equação que relaciona o comprimento de onda e a frequência, vão chegar facilmente a quem são as variáveis que têm que trabalhar. Existe um outro gráfico que é possível fazer aqui. Podem trabalhar, de facto, a frequência no eixo do x, mas no eixo dos y já não podem ter o comprimento de onda. Portanto, têm que ajustar a vossa equação àquilo que é necessário fazer. Se depois precisarem de ajuda com essa alternativa, comuniquem-me que eu faço um pequeno vídeo com ela. No Exame Nacional 2021, já tenho aqui uma situação um pouco diferente para trabalhar. Dá uma informação sobre 2 microfones idênticos ligados a um único osciloscópio, foram colocados à mesma distância de um altifalante. A figura 6 apresenta os 2 sinais no ecrã do osciloscópio quando a base de tempo foi regulada para 0,5 milissegundos por divisão e o amplificador vertical foi regulado para 0,5 volts por divisão para os 2 sinais. Quer saber qual é a frequência do sinal 1? E se a amplitude desse sinal é igual ou inferior à amplitude do sinal 2. Nesta fase, a minha preocupação é calcular a frequência. E eu, para calcular a frequência, vou precisar conhecer o período. Tendo aqui uma imagem do osciloscópio, a minha preocupação será como é que eu vou buscar o período ao meu gráfico. Então, basicamente, eu vou buscar no sinal 1, 2 pontos na mesma fase da oscilação. Posso escolher aqui a minha posição de equilíbrio e agora uma oscilação implica um vale e uma crista completa. Portanto, eu tenho aqui a minha oscilação até este ponto que eu estou a assinalar. O que é que acontece aqui? Quando eu vou ver isto, eu tenho, vamos contabilizar quantas divisórias é que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou ter ali mais um pedacinho, não é? Eu quero chegar àquele ponto. E então, tenho que saber que cada uma destas divisórias está dividida em 5 mais pequenas, o que significa que cada um daqueles pauzinhos representa 0,2 da minha divisória. Então eu vou ter 0,2, 0,4 e 0,6 de divisórias. Se eu sei que uma divisória equivale a 0,5 milissegundos, 6,6 divisórias equivale a x. E vou determinar a partir daqui o período, porque o x que eu estou a calcular é precisamente o período. Está determinado em milissegundos, vou indicar aqui que é o período, e agora o que eu preciso fazer é determinar a frequência 1 sobre 3,3 para eu fazer este cálculo no SI, e reparem que as minhas unidades aqui estão no SI, para a frequência, está em Hz, então 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, corresponde à conversão de milissegundos para segundos, vai-me dar 3,0 vezes 10 elevado a 2 Hz. Então, eu já sei que ou é a opção A ou é a opção B. O 3,3 já não pode ser, porque o 3,3 correspondia ao período. E agora, como é que eu olho para a amplitude? A amplitude pode causar aqui algum stress. E porquê? Se olharem bem para o segundo sinal, ele está deslocado para cima. E então, a minha recomendação é que vocês, para determinar a amplitude, contabilizem quantas divisórias têm do máximo ao mínimo. Portanto, tem uma inteira, 2 inteiras, 3 inteiras, 4 inteiras.
tenho aqui quase a quinta, que eu penso que vai buscar aqui. Portanto, tenho mais de 5 divisórias. Portanto, se eu tenho mais de 5 divisórias, convém-me dominar muito bem quantas é que são exatamente. Então, tenho as 4, 1, 2, 3, 4, 4,2, 4,4, 4,6 e tenho ali mais um bocadinho, portanto 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7, 7, 9, 11, 5,1 divisória, será isso? 5,1 divisórias. Não se esqueçam que eu quero isto a dividir por 2. Portanto, 4,2, 4,6, 4,8, 4,9. Este há de estar aqui. 4,9, 5,1, 5,3. Ups, que já me enganei. Corrigir aqui o valor. Convém confirmar sempre, especialmente quando não conseguimos ver bem. O ideal é fazer isto com uma régua. 5,3 a dividir por 2 vai-me dar 2,65 divisórias aproximadamente. Então, o que eu vou fazer é confirmar quantas divisórias é que eu tenho para a amplitude do sinal 1. Este é mais fácil, se calhar. 1, 2 inteiras. E aqui 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2,6 divisórias. Então, são dois valores muito próximos, 6,65. Se calhar, se eu vier aqui uma régua, ainda vou encontrar aquele 0,5 que eu ali coloquei. Eu apostaria aqui no igual e então a minha opção será a opção A. Ainda neste exercício, há um outro que o ideal é vocês responderem por exclusão de hipóteses, porque ele torna-se bem mais simples se fizerem dessa forma. O microfone que originava o sinal 2 foi afastado do altifalante de uma distância igual a 1/4 do comprimento de onda da onda sonora produzida pelo altifalante. Se eu tenho uma distância diferente em 1/4 do comprimento de onda, em termos temporais, a imagem que eu vou ver também tem que estar desfasada a 1/4 do período. Pergunta-me qual das opções apresenta os sinais que seriam observados no ecrã do osciloscópio após o ajuste do sinal 2 ao ecrã do osciloscópio. Tendo em conta que um sinal foi afastado da fonte que está a produzir o som, eles têm que ter amplitudes diferentes. Isso permite-me eliminar a opção B, porque as duas têm a mesma amplitude. Da mesma ordem de ideias, se eu só tenho um desfazamento de 1/4 do período, eles não podem estar em fase, os dois pontos, que é o que acontece aqui na opção A, então eu consigo eliminar esta, mas também não podem estar em oposição de fase, porque se estiverem em oposição de fase, o desfazamento entre os dois tem que ser de meio período. Então eu já tenho aqui qual é a minha opção correta. Só lembrar que 1/4 do período é 1/4 do tempo de uma oscilação. Portanto, quando eu tenho crista, vale alinhados de dois sinais diferentes, tenho aqui o tal desfazamento de meio período ou, se quiserem, meio comprimento de onda em termos de distância. Então, por essa razão é que eu vou chegar aqui à opção C. Em 2021, na época especial, também saiu um exercício que causou algumas dúvidas aos alunos e que, não sendo difícil, convém rever. Temos aqui uma onda transversal e sinusoidal que se propaga num lago onde se encontra uma boia de sinalização B. Na figura que não está à escala, representa-se uma porção da superfície da água do lago num dado instante e um referencial x ou y. Admita que a onda se propaga no sentido positivo do eixo do x com velocidade constante. Queremos saber qual dos esboços seguintes pode representar a componente escalar da posição da bola de sinalização segundo o eixo y em função do tempo, considerando ti o instante inicial. Então, se eu olhar para aqui, para a posição da boia, aquela marquinha vermelha, o que eu estou a ver é que em ti ela está na posição de equilíbrio. E estando nesta situação, neste instante, na posição de equilíbrio, eu já consigo eliminar
duas das opções que me deram, a C e a D. Porque reparem, na C ela parte do vale e na D ela parte da crista, mas ela está na posição de equilíbrio. Então só sobram as duas primeiras, as duas opções de cima. Como é que eu vou agora escolher o que é que está a acontecer? Basicamente, a minha onda está a propagar-se para a direita, o que significa que este vale que está aqui, à esquerda da boia, vai avançar para o lado direito. E ao avançar para o lado direito, significa que a minha boia vai descer até ao vale. Então é isso que eu tenho que procurar no gráfico da periodicidade temporal. Eu tenho que ver a minha boia, ou melhor, a onda que representa a oscilação da minha boia, passar para vale. Isso implica que a opção correta é a A, porque na B ela está a avançar para a crista. Em 2023, na primeira fase, também saiu um exercício que deu mais ou menos que falar. Não sendo difícil, ele está muito baseado na atividade experimental da determinação da velocidade do som. É muito próximo daquilo que alguns de vocês poderão fazer, especialmente se trabalharem com programas do género do Audacity ou equivalentes, em que vão ver o espectro sonoro e ou o eco ou um segundo pulso de som depois dele percorrer uma determinada distância. Aqui o que é feito é uma situação criativa com um cachalote. Portanto, os cientistas conseguem estimar o comprimento dos cachalotes através da análise dos ultrassons que eles emitem e do cálculo do comprimento do saco de espermacete D. A figura é uma representação de um cachalote na qual se evidenciam o saco de espermacete que contém gordura e os sacos distal e frontal que contêm ar. Está aqui o saco de espermacete. No início da cabeça do cachalote temos o saco distal e no fundo do saco espermacete o saco frontal. O som é produzido na parte da frente da cabeça, junto ao saco distal, percorre esta distância D e ao chegar ao saco frontal ele é refletido percorrendo novamente a distância D. Quando chega ao saco distal, parte do som transmite-se para a água, formando o primeiro pulso, que está aqui no nosso espectro sonoro, enquanto o restante é novamente refletido para o saco de espermacete, repetindo-se o processo que acaba por formar outros pulsos, o P2, o P3, por aí fora. Então, basicamente, eu sei que a distância que a onda sonora percorreu entre P1 e P2 é 2 vezes aquele D. Então, se eu tenho aqui uma escala, eu posso sempre utilizar uma régua para ver quantos centímetros é que eu tenho aqui equacionados na minha imagem. Eu imprimi isto em papel. Isso permite-me fazer várias análises. Se vocês quiserem depois testar quanto é que é cada um dos espaços que têm aqui, não será difícil. Portanto, se eu sei que 10 milissegundos no papel, esta distância em centímetros dá-me 7,40 centímetros. Se vocês imprimirem ou medirem no ecrã de computador, podem ter distâncias ligeiramente diferentes. Depois, se medirem a distância entre os dois pulsos, P1 e P2, ou P2 e P3, ou de P1 a P3, qualquer uma destas distâncias é válida. Eu medi esta segunda, que está aqui entre P1 e P2, e isto dá-me 3,70. Já estou a colocar isto no sítio errado, peço desculpa. 3,70 centímetros. Vou ver a que tempo corresponde. E ao fazer este cálculo, 10 vezes 3,70 sobre 7,40, vou obter aqui 5 milissegundos. E com essa informação posso determinar a distância, aquela distância D do saco de espermacete. Até porque eles me dizem que o módulo de velocidade de propagação do saco no saco de espermacete é 1400 metros por segundo e essa é a pergunta que me fazem, quanto é que é aquele D. Então eu posso trabalhar aqui D sobre ΔT. Cuidado com a informação que nós estamos a fazer. Porquê? O que é que acontece aqui? Esta distância D é só uma vez o percurso de sacos do espermacete, mas na realidade o som entre P1 e P2 percorreu essa distância 2 vezes. Então eu tenho que colocar aqui o 2D. Então para fazer a conta, 1400 vezes os 5 milissegundos que é conveniente passarmos para segundos, a dividir por 2, vai-me dar um D de cerca de 3,5 metros. Portanto, o saco de espermacete, que
foi a pergunta que me foi feita, tem 3,5 metros. Portanto, reparem que ele não é assim tão complexo. Muitas vezes estes exercícios com escala permitem-nos trabalhar a régua. Vocês, para o exame nacional, devem levar uma régua, um esquadro e um transferidor. Portanto, nunca se sabe quando é que eles são necessários. Há alguns exercícios ao longo do tempo onde foi preciso trabalhá-los. O último exercício que eu coloquei aqui é 2024, da época especial, porque aproveito e lembro aqui um aspecto fundamental para poder responder. Tenho aqui o EMBIRD, que é um dispositivo usado para medir a espessura do gelo marinho, fornecendo dados que possibilitam a monitorização de um dos efeitos do aquecimento global. Na figura que não está à escala estão representados o EMBIRD, suspenso de um helicóptero que voa horizontalmente a baixa altitude, as forças nele aplicadas e as distâncias do dispositivo à superfície e à base do gelo. D1 e D2, o desenho é bastante claro. Para um determinado local, considere que D1 é obtido a partir da emissão pelo EMBIRD de um pulso de luz laser que é refletido na superfície do gelo marinho e recebido 6,08 vezes 10 menos 8 segundos após a emissão. Então, basicamente, o que eu tenho é quando é percorrida 2 vezes a distância D1, o intervalo de tempo associado a esse percurso é 6,08 vezes 10 menos 8 segundos. Também sei que o sinal utilizado para percorrer esta distância, sendo laser, eu tenho a sua velocidade no formulário de exame na tabela de constantes. Corresponde à velocidade da luz no vazio, ou seja, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Temos ainda informação sobre a segunda distância, obtida a partir de um sensor eletromagnético. Se eu quero saber a espessura do gelo, vou-lhe chamar L. Esse valor é dado pela diferença da segunda distância com a primeira. Então, se eu souber a primeira distância, consigo fazer esta determinação, porque a segunda é 11,32 metros. Como é que eu posso fazer esse cálculo? Se eu sei a velocidade da luz, posso trabalhar aqui que a luz, o laser, percorreu 2 vezes aquela distância, num determinado intervalo de tempo. Deixem-me só colocar aqui a expressão que não fiz. 2D1 sobre 6,08 vezes 10 menos 8. Vou fazer a substituição. 3 vezes 10 à oitava. 2D1, 6,08 vezes 10 menos 8. Só corrigir aqui que ficou sobreposto. E agora, fazendo as contas, 3 vezes 10 à oitava vezes 6,08 vezes 10 menos 8 sobre 2 vai-me dar um D1, cujo valor é 9,12 metros. E que eu já posso trabalhar aqui em cima para obter a espessura do gelo, que me vai dar 2,20 metros, para eu poder assinalar como a opção correta a A. Espero ter-vos ajudado minimamente a compreender este assunto. Os exercícios de exame, como verificaram, não são muito complexos. Normalmente, a mecânica que sai nos exames nacionais costuma ser um pouquinho mais diabólica, mas mesmo assim interessante para trabalhar. Se precisarem de ajuda, deixem-me um comentário no vídeo ou enviem-me um e-mail, aquilo que estiverem mais confortáveis. Espero ter-vos ajudado. Até à próxima. Fiquem bem.